Eu pretendo falar a vocês sobre dois eventos que marcaram e influenciaram profundamente a construção de Riobaldo. Um deles foi, sem sombra de dúvidas, a canção de Ciro Luiz. E o outro, o momento em que ele conheceu Joca Ramiro, um chefe jagunço que se notabilizaria na obra pelo seu poder de liderança, senso de justiça, inteligência e bondade. Essa foi uma forma singela que eu encontrei de prestar uma justa homenagem nesta 27ª semana da travessia do Liso do Sussuarão a Riobaldo e ao grande chefe jagunço Joca Ramiro. A canção de Ciro Luiz. Ciro Luiz é um jagunço poeta, e a canção entoada por ele é uma toada bela, porém muito estranha, que Riobaldo ouviu pouco antes de fugir da fazenda de seu padrinho Celurico Mendes, que ele viria a saber mais tarde que era, na verdade, o seu pai. Em determinado momento, alguém perguntou: Ciro Luiz, cadê a moça virgem? Pergunta que ele respondeu entoando essa balada, que passou a ser chamada, então, a canção de Ciro Luiz. Poema épico, lírico, feito por Guimarães Rosa, para dizer sobre um encontro inevitável e fatal que se daria muito tempo depois e que emocionaria Riobaldo e viraria símbolo da vertente poética do seu Grande Sertão Romance, Grande Sertão Veredas. Sobre esses dois momentos, sobre esses dois eventos, então, a canção de Ciro Luiz e Joca Ramiro, disse Riobaldo, página 93, vou ler para manter a fidelidade do texto. O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira, os cavaleiros do sombrio amontoados, feito bichos e árvores, e o refinfim do orvalho, a estrela d'alva, os grilinhos do campo, o pisar dos cavalos e a canção de Ciro Luiz. Algum significado isso tem? A canção de Ciro Luiz viria, então, a se constituir na profecia kármica da sina de Riobaldo, que contém toda a sua memória afetiva, viria a se constituir nessa profecia, né? Todo o enigma guardado no livro. A melodia original se perdeu, ninguém sabe qual foi exatamente. Conhecemos a adaptação feita por Antônio Cândido, não é? Crítico literário, todos conhecemos, carioca, mineiro, paulista, né? Essa mistura, que disse ter criado essa melodia usando uma lembrança de sua infância, de uma música cantada por sua mãe, e que o José Miguel Wisnik reproduziu numa gravação que ele fez com a filha dele, a Marina, há um tempo atrás. É engraçado como a memória da gente é. Às vezes, ela não nos deixa esquecer de um fato ocorrido há 20, 30, 40, 50 anos atrás, a depender do contexto em que a frase, o poema ou a música aconteceu. O contexto é fator determinante. E, no entanto, temos, por outro lado, um evento acontecido recentemente, no mês passado, do qual não nos lembramos mais. Imagino que esta deve ter sido a razão pela qual a canção de Ciro Luiz e a chegada de Joca Ramiro na Fazenda São Gregório marcaram tanto a trajetória de Riobaldo. Ficou gravado na memória afetiva dele. E não é por acaso que a nossa mineira maior, lá de Divinópolis, Adela Prado, disse que o que a memória ama fica eterno. Oh,
Oh, oh, oh, ouro é vila alta, mais idosa do sertão. Padroeira minha vida, vim de lá, volto, mas não. Corro os dias nesses versos. E para falar de Joca Ramiro, eu farei uma breve narração que, na verdade, é um recorte da descrição feita por Reobaldo, ainda jovem, do momento da chegada de Joca Ramiro e seu bando na fazenda São Gregório, de seu padrinho Celorico Mendes, numa madrugada fria, em que ele é acordado pelo barulho dos cascos dos cavalos, né? E pelo vozerio feito pelo bando de jagunços. O recorte, para quem quiser acompanhar, está na página 181 do Grande Sertão de Veredas, da Companhia das Letras. Foi uma coisa acontecida repentina. Aquele alvoroço na cavalhada geral. Aí um mundo de homens anunciando de si sobre o vasto chegando da Banda do Norte. Joca Ramiro. Joca Ramiro, se gritava. Nós todos, de começo, ficamos atarantados. Mas aí eu vi um sol de alegria tanta nos olhos de Dadorim que até me apoquentou. Eu tinha ciúme? Teobaldo, tu vai ver como ele é. Dadorim exclamou, se abraçou comigo. Parecia até uma criança pequena naquela bela e resumida satisfação. Como era que eu ia poder raivar com aquilo? E no abre-vento, a toda a cavaleirama chegando, empiquetados com ferragem de casco no pedregulho, eram de ser uns 200. Quase tudo manos velhos baianos, gente nova trazida, gritavam vivas pra gente, saudavam. E Joca Ramiro, a figura dele, era ele naquele cavalo branco, cavalo que olha de todos os altos, uma sela bordada, de G que é, de lavores em preto e branco, as rédeas bonitas, grossas, nem sei de que trançado. E ele era um homem de ombros largos, a cara grande, corada muito. Aqueles olhos, cabelos pretos anelados, chapéu bonito. Como é que eu vou dizer ao senhor? A gente olhava sem pousar os olhos. A gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse, cortasse. E quando ele saía, o que mais ficava na gente, como agrado em lembrança, era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida e nem tristeza. Uma voz que continuava. Como que brilhava ele todo, porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens, ele tinha uma luz que brilhava. Rei da natureza.